Todas as pessoas são realmente filhas de Deus? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem. E eu diria que até responder não é meio que tipo de um insulto para algumas pessoas, porque eu não sei na sua região, mas na minha região há uma expressão que já se popularizou. Quando alguém é desfavorecido em alguma situação, então ela diz, olha, eu também sou filha de Deus, né? Então, dizer que não é filho de Deus é meio como que um insulto. Mas o que a Bíblia diz sobre essa questão? Se você quer entender este assunto, assista esse vídeo até o final. Antes de nós começarmos o nosso assunto, eu quero pedir para você dar o seu joinha aí nesse vídeo. Se você puder, se inscreve no canal, compartilha, curte. Vai ser muito bom, eu tenho certeza, para a sua vida. Então vamos lá. Todas as pessoas são filhas de Deus? A minha resposta a esta pergunta é: depende do conceito de filiação que você tem. Se você tem um conceito de filiação no sentido de criação, ou seja, nós somos criados por Deus, nós somos gerados pelo Senhor, e nesse sentido, aí sim eu posso dizer que todos nós somos filhos de Deus. Porém, nós somos filhos de Deus nesse sentido, assim como, por exemplo, todos os animais são filhos de Deus, ou todas as outras criaturas também são filhas de Deus. Porém, quando a Bíblia utiliza o conceito de filiação de Deus, ela está mais preocupada com o aspecto redentivo do que com o aspecto criativo. E nesse sentido, nós podemos dizer que o conceito de filho de Deus é um conceito muito restrito. Ou seja, nem todas as pessoas são filhas de Deus. Onde é que a gente pode ver isso nas Escrituras Sagradas? Em vários textos. Por exemplo, no Evangelho segundo João, João vai dizer que a todos quantos o receberam a Cristo, a estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então veja que não é a todos, mas aqueles que receberam ao Senhor Jesus. Na sua primeira carta, João vai falar sobre aqueles que procedem de Deus e aqueles que procedem do diabo, são filhos do maligno. O próprio Paulo vai fazer menção, sobre o filho do diabo, no livro de Atos dos Apóstolos, se referindo a uma pessoa. Então, como é que pode você pegar uma pessoa que é filho de Deus e filho do diabo? Eu poderia citar aqui também no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 44, quando Jesus está discutindo ali com os judeus, e aí então ele diz que aqueles judeus eram filhos do diabo, que o diabo era o pai deles, e que ele era um homicida e mentiroso desde o princípio. E assim então aqueles filhos estavam seguindo o caminho do seu pai. Então, mais uma vez fica a pergunta, como alguém pode ser filho de Deus e filho do diabo ao mesmo tempo? É impossível, essas duas filiações são excludentes. Não apenas isso, mas quando você lê, por exemplo, na carta de Paulo, em Efésios capítulo 2, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer que antes de Cristo nós éramos filhos da ira e filhos da desobediência. E aí, mais uma vez, a pergunta que não quer calar é como alguém pode ser filho de Deus e ao mesmo tempo filho da ira e filho da desobediência? A resposta: não pode, não dá. Ou você é um ou você é outro. Então, a resposta a esta pergunta é: se nós pensarmos na filiação no conceito como é bíblico, um conceito redentivo, a filiação é para aqueles que têm um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. E nesse sentido, então, nós recebemos de Cristo um poder que nós não tínhamos, que é de sermos filhos de Deus. Aqui nós precisamos, obviamente, fazer uma distinção entre a filiação de Cristo e a nossa filiação a Deus. Bom, em um sentido muito geral, nós podemos dizer claramente que somente Cristo é filho de Deus. Por isso, em João capítulo 3, versículo 16, ele é chamado de filho unigênito de Deus. Então, há um sentido, e é o sentido de que, desde a eternidade, Jesus sempre teve um relacionamento de filiação com o Pai. Ele é filho unigênito de Deus. Ele tem a essência da divindade nele. Agora, qual é a diferença? A diferença é que nós somos filhos de Deus por meio da adoção. Deus nos adotou para que nos tornássemos filhos, seus filhos. E isso é um privilégio para nós. Quando eu digo que nós somos adotados por Deus, nisso nós precisamos nos alegrar, porque nós não éramos filhos de Deus, mas Ele nos adotou para a sua família. Agora eu faço uma pergunta para você: você é realmente um filho de Deus? E essa pergunta é uma pergunta que você precisa responder, porque ela é muito pessoal. Mas eu quero terminar esse vídeo aqui
falando sobre algumas aplicações da nossa filiação. Ou seja, o que é que significa ser filho de Deus? E obviamente, antes de fazer essas aplicações, eu sei que há uma polêmica, e eu não vou entrar na polêmica, sobre o conceito de filhos de Deus, sobretudo no Antigo Testamento, porque às vezes a expressão filhos de Deus se refere a anjos. E aí nós temos alguns textos, como no livro de Jó, tem um texto muito polêmico, né, em Gênesis capítulo 6, que fala sobre os filhos de Deus. Então eu não vou entrar nessa polêmica agora, vou deixar para um outro momento, mas agora então eu quero terminar esse vídeo falando sobre algumas aplicações no que se refere a sermos filhos de Deus. Então, deixa eu pegar aqui meu esboço para falar aqui para você algumas implicações dessa questão. Em primeiro lugar, você é um filho de Deus? Então eu quero dizer para você uma boa notícia. Como filhos de Deus, nós somos parentes uns dos outros e membros de uma família da fé. Então, que maravilha! A Bíblia diz que nós não fazíamos parte da família de Deus, mas fomos adotados. Hoje nós somos da família da fé. E por isso, então, chamamos uns aos outros de irmãos, irmãos em Cristo. Segundo lugar, como filhos de Deus, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja, nós que estávamos destinados ao inferno, agora a Bíblia diz que nós temos uma herança celestial, porque nós fomos adotados como filhos de Deus. Terceiro lugar, como filhos de Deus, a Bíblia diz que nosso Pai cuida das nossas necessidades. Que maravilha! Lá em Mateus capítulo 7, Jesus faz uma comparação e diz, olha, qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra, ou se o filho lhe pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? E ele diz, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, imagina o vosso Pai Celestial. Olha que maravilha! Sabe o problema? Sabe qual é o problema? Que às vezes nós estamos pedindo para Deus coisas más, nós estamos pedindo para Deus pedra, e Ele vai nos dar um pão, Ele quer nos dar um pão. Tá? Então Ele, como nosso Pai, nos ama e quer nos dar o melhor. Ele quer suprir as nossas necessidades. Quarto lugar, como filhos de Deus, a Bíblia diz que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Em Romanos 8,14, Paulo diz, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Filhos de Deus não têm prazer no pecado. Filhos de Deus não vivem contra a vontade de Deus. Por isso que é impossível você dizer, eu sou um filho de Deus, mas eu tenho prazer em fazer coisas que agradam a Deus. Eu vivo no pecado, né? O Espírito Santo não sinaliza quando eu peco. Isso é complicado, porque Paulo diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Em quinto lugar, como filhos de Deus, nós recebemos coisas boas do nosso Pai. Olha que maravilha! A Bíblia diz que Deus tem prazer em nos dar coisas boas, inclusive que Ele nos deu o seu Espírito. Já caminhando aqui para o final, algumas últimas aplicações, como filhos de Deus, a Bíblia diz que nós temos um dever, e o dever de sermos imitadores do nosso Pai. Né? Efésios capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Já parou para pensar que nós como filhos biológicos de nossos pais, então quando nós éramos crianças, nós costumávamos imitar os nossos pais, né? Eu lembro que eu colocava uma roupa como sendo como meu pai quando ele ia trabalhar, e aí eu colocava uma roupa imitando como se eu fosse ele. E a Bíblia diz que assim nós precisamos ser com Deus também, como filhos amados de Deus, nós precisamos imitar, perdoando, sendo santos, buscando fazer a vontade do nosso Pai. Também, como filhos de Deus, temos comunhão com o nosso Pai. Nós somos reconciliados com Ele. Veja, nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós temos plena comunhão. Nós podemos nos relacionar com Deus, não como apenas um Senhor carrancudo, não. Ele é o nosso Pai. Nós podemos dobrar os nossos joelhos e falar com Ele na nossa intimidade. É muito bom essa intimidade com o nosso Pai. Também, como filhos de Deus, a Bíblia diz que nós somos disciplinados pelo nosso Pai. Olha, o pai que ama o seu filho disciplina, porque quer ver o seu filho fazendo a coisa certa. Também Deus faz isso com os seus filhos. Então, alguém que está pecando e não é disciplinado, o autor aos Hebreus vai dizer, olha, essa pessoa precisa rever o seu conceito de filiação, porque o filho de Deus é disciplinado. E por fim, mas não menos importante, como filhos de Deus, a Bíblia diz que nós precisamos expressar a glória do nosso Pai. Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus diz, assim vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Veja, assim o mundo vai olhar para nós, vai ver as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras e vai dizer, olha, verdadeiramente você é um filho de Deus. Então a pergunta que não quer calar é, você é um filho de Deus? Eu não quero emitir julgamento, juízo sobre você, mas eu quero que você analise este vídeo e que você possa responder a esta pergunta, se verdadeiramente você é um filho de Deus. Obrigado por estar comigo até o final desse vídeo. Aguarda que tem muitos outros vídeos aí para nós e com certeza Deus tem muitas coisas boas para compartilhar conosco. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.